Muito bem! Estamos aqui novamente para mais uma dissecção metálica. E hoje vamos falar de uma banda que é certamente conhecida aí do pessoal que acompanha, né, a cena não mainstream, mas sei lá, segundo, terceiro escalão do metal americano, tá? Mas com um álbum que eu acho que pouca gente ouviu falar, né? Estamos falando do Wild Dogs, né? Uma banda aí bem interessante, né? Lá no começo dos anos 80, chegou a ter um LP, o Reign of Terror, lançado aqui no Brasil. Depois os CDs saíram, né? na forma de CD, acho que lançaram os três primeiros, né? O Man's Best Friends, o Wild Dogs e o Reign of Terror, né? E lá em 2006, né, quando a banda tava, sei lá, meio ainda hibernando, né, eu entrei em contato, não propriamente em 2006, mas lá para os anos 2000 e alguma coisa, né, entrei em contato diretamente com o pessoal da banda e consegui pegar vários discos, coletâneas, e entre eles veio esse daí, o The Ring of Blood, né, que é um disco bem diferente, aí, uma coisa meio esquisita, nem eu sei explicar direito, mas a gente vai falar dele, a gente vai dissecar esse álbum aí, né, o que dá pra falar dele. Então, só para vocês entenderem, né, esse álbum de 2006 seria, né, acho que deixa eu ver, o quarto ou quinto álbum, né, porque eles lançaram três, o Wild Dogs é o primeiro, o Man's Best Friend, o Reign of Terror, o terceiro, depois, o quarto, quinto, por aí, acho que o quarto ou quinto álbum, o sexto no máximo aí, né, dos caras. Depois eles lançaram mais algumas coisas, mas é que confunde muito, eles têm disco ao vivo, coletânea, né, fica meio confusa a discografia dos caras. Mas o The Ring of Blood, tá, lá de 2006, e é o que a gente vai... Então tá aqui, né, primeiro, meu, trabalho de capa, trabalho gráfico horroroso, né, péssimo, super mal feito, as imagens, né, uma coisa assim muito primária, tá? Lançada pela própria gravadora deles aí, acho que essa US Metal Records, tá? Na época, se acessava lá o site dos caras, né, e pegava direto com eles, tá? Na formação a gente tem então o Matthew T. McCourt, que é o líder, praticamente o dono da banda, né? O Doug Smith no baixo, o Dave Kendall na bateria, o Kevin Sanders na guitarra, e tem o Kurt James convidado aí para a faixa número 8, né, que é uma faixa que é um cover do Scorpions, tá? As coisas começam a ficar meio confusas porque todas as faixas aparecem, se você entrar no Metal Archives, né, como covers do Gargoyle, mas não é o Gargoyle americano, porque entrando na página do Gargoyle não tem nenhuma faixa com esse nome, né? Enfim, deve ser algum outro Gargoyle, né? Que não que a gente conhece, né? Talvez alguma banda paralela que eles estavam formando e resolveram lançar como o Wild Dogs depois. Não tem informação nenhuma, né? Não tem nada falando um pouquinho da história dessa questão. Inclusive, as faixas nem aparecem como sendo do Gargoyle no CD, né? Tá aí o CD, a contracapa, né? Essa informação tá lá, né, no Metal Archives, né? Então, umas coisas meio confusas, né, nesse quesito. Aqui está o CD, né? E aí os comentários sobre a imagem que aparece no CD. Eles acharam legal, wrestling, né? Colocar essas fotos, meu, sério. Eu pensei que eles iam falar um pouco mais, uma ficha técnica, né? Mas enfim, é isso. E acabou, não tem mais nada, né? Essa capinha contra capa, o disco e fim, né? Então vamos lá, né, falar um pouquinho das músicas. O som é um som bem tradicional naquela linha Judas Priest, né? A primeira, Stronger Than Evil, é uma música, um heavy clássico assim, né? Boa faixa. Só que aqui a gente já percebe que a qualidade de gravação não tá legal. E aí acontece uma coisa muito esquisita. Tem duas camadas de vocais, né? Parece que o vocal foi gravado em cima de um original ou não, ou gravou duas versões, ficava com duas camadas. Você vê que são duas camadas, às vezes elas estão sincronizadas, às vezes não estão. Muito esquisito, isso acontece em todas as 7 faixas, né? Menos na última lá, que é o cover do Scorpions, que ela está até diferente no nível de gravação. Tá? A segunda faixa, American Way, né? Já mostra uma qualidade de gravação também esquisita, né? Parece um ensaio às vezes. Então é uma coisa assim meio de baixa qualidade mesmo. Né? Vamos para Out From The Shadows, é a faixa mais veloz, mais rápida, né?
Não tem muita inspiração, mas é uma faixa boa, né? Uma faixa legal. Você está querendo atrás de um metal tradicional, é uma faixa legal, né? Assim como The Burning, né? Outra faixa bem tradicional aí, precisava de uma mixagem melhor, nível de gravação melhor, mesmo assim também é uma boa faixa, né? Então essa duplinha aí, faixa 3 e 4, né? Out From The Shadows, The Burning, seriam as duas melhores, né, desse disco. A gente segue para Final Victory, né? Essa é muito emulada no Judas Priest, né? Assim como a próxima, Look Homeward. Aliás, são duplinhas as faixas, né? Só que tem alguns problemas vocais aqui. Uma hora ele dá uma exagerada, depois ele fica meio choramingando. A música estraga no final, assim, nos últimos minutos. Ela é simplesmente estragada, né? Você vai falar assim, não é possível, não acredito que os caras fizeram isso, né? Estragaram a música, porque o finalzinho é muito ruim mesmo, né? Fica extremamente comprometedor, né? Já a seguinte, a Look Homeward, também tem aquele DNA de Judas Priest, um pouco mais calma, né? Tem uns riffs bem legais, mas esses vocais em duas camadas aí, meu, não conseguiram me convencer, né? Não sei se era um teste, não sei o que aconteceu, não sei se estava gravado nessa banda original Gargoyle, depois gravou em cima. Sério mesmo, eu desconfio de algumas coisas, mas não tem informação nenhuma, né, sobre isso. Seguindo a parte final aqui do disco, né, a gente vai para Dark Mirror Dream, tá? Novamente aqui eu não entendo o motivo dessas gravações sobrepostas de vocais, fica muito esquisito, né? Mas é uma faixa bem nos 80 assim, tem uns deslizes nos vocais, mas é uma faixa boa, interessante, tirando esses deslizes. E aí a gente tem o Sales of Charon, que é o cover do Scorpions, uma balada lá do Scorpions, começo de carreira, e que aqui nem parece ser a mesma música, né? Cheio de solos de guitarra no começo, assim, bem pesada, né? Não parece nem um pouco a versão original. Os vocais até tentam seguir um pouco aquela linha de cantar do Klaus Meine, que é claro, totalmente diferente, mas a linha de canto dele, né? Mas parece um ensaio, sinceramente, a qualidade dessa música parece muito que os caras estavam no ensaio e eles resolveram, vamos colocar isso aí, vamos lançar como um CD. Tá? Então o saldo final, para mim é esse, um saldo ruim em termos de qualidade. Pode ser interessante para quem quer colecionar, quem vai atrás das coisas da banda, pode ser um item colecionar, mas a qualidade é comprometedora. Então a gente tem aí o arte nota 2, para não falar 0, né? Porque umas fotos horríveis, estouradas, uma qualidade muito ruim, né? Por um período que já tinha, já existia equipamento para isso. Os músicos ali na média, né? Não consegui ver destaque, né? Principalmente esses vocais dobrados não me convenceram, né? Os instrumentos meio embolados ali, então vou deixar nota média para eles, né? Não conseguiram me convencer para uma nota maior. A produção também vai ficar aí na média, né? Nota 5, porque gravou, ok. Eu não sei se o nível podia ser pior que esse, né? Mas vamos deixar no 5. E as composições, achei legais, boas faixas, as composições são boas, só que mal gravadas, né? Então, até se salvam alguns riffs aqui, mas ali a gravação põe tudo a perder, os vocais dobrados ali em camadas põe tudo a perder. Então, infelizmente, né, os caras se safaram por pouco ali, né? Porque o disco não tem uma gravação aceitável pelo nível que os caras já tinham feito, né? Se você olhar para trás, lançar isso como um álbum oficial é quase uma vergonha. Podia falar assim, ó, isso aqui é um catado aqui, né? Uma demo, mas colocar como um disco oficial é vergonhoso, né? Então, infelizmente, ficou com 5, mas podia ser menor esta nota, ok? É isso aí, gente. Vocês conheciam esse álbum aí do Wild Dogs? Vocês gostam dessa banda? O que vocês acham? Alguém tem informações para esse negócio de ser cover do Gargoyle? Se alguém tiver informações e quiser acrescentar, por favor, né? Vamos conversar aqui sobre esse álbum. Coloque as informações aí, se você sabe mais sobre o álbum, tá bom? É isso aí, galera. Valeu. Até a próxima.